Bem, vocês devem estar um pouco cansados, não estão? Então, a gente resolveu fazer uma coisa antes. Eu queria que todos vocês se levantassem. Vamos fazer ginástica. 3 pulinhos. Agora chega, senão vamos ficar atrasados. Dizem que eu sou muito séria, né? Mas não sabem que eu já desfilei na escola de samba lá no Rio de Janeiro, né? Mas tudo bem, faz parte. Bem, o que eu pude ver hoje o dia inteiro, né, é uma coisa que vem recorrente no FOPAD, que é a participação de todos vocês. E vários caminhos são mostrados o tempo todo, né, como essa participação pode ser mais efetiva. E, novamente, isso aconteceu nesse evento, e começou já na primeira apresentação, que foi do Flávio, e aí, obrigada por ter me chamado, mas eu me sinto em casa, realmente, em que se fala, eu até vou ler aqui, cadê, Flávio? Então, a importância do correto diagnóstico precoce e a decisão compartilhada com o manejo do paciente. E todo o período que ele foi falando isso, ele falou sobre uma coisa que estava presente ali. Essa coisa continuou sendo presente quando se falou de avaliação nutricional, depois, quando se falou sobre os biosimilares. O que vocês acham que estava presente nisso tudo, inclusive nas últimas palestras também que vocês já ouviram? Evidência científica. Evidência científica. Evidência científica. Sem as evidências científicas, que são feitas através dos estudos e que são feitas com pesquisas, a gente não vai a lugar nenhum, né? Quando a gente pensa, por exemplo, qual o melhor medicamento para aquele paciente, isso está sendo feito, essa escolha, não porque eu gosto do Remicade, ou porque eu gosto do Vedolizumab, ou porque eu gosto da representante, não. É em torno de várias coisas, e uma delas, evidência científica. É óbvio que tem acesso, tem preço, se tem convênio, se não tem convênio, mas é evidência científica, né? A evidência científica que também me diz quando é que o meu paciente tem que voltar para a consulta. De quanto em quanto tempo você tem que voltar? Para fazer o quê? É colonoscopia de 3 em 3 meses? É calprotectina? Isso não sai da minha cabeça, né? Isso são evidências científicas. Então, as evidências científicas não é só para provar segurança e eficácia de um medicamento, mas para também mostrar quais são as estratégias de acompanhamento, né? Houve uma revolução com o infliximab, quando ele apareceu. A verdade é essa. A revolução foi tão grande que a gente ficou pensando assim, meu Deus do céu, agora cicatriza tudo. Né? Aquele paciente que tinha uma fístula, quer dizer para mim, doutor, eu estou sem secreção. E eu dizia assim, que ótimo. E era a mesalazina que eu passava para ele, porque só tinha aquilo naquela época. E agora você tem uma medicação que cicatriza tudo. Então, de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar para esse paciente? De quanto em quanto tempo eu tenho que pedir um exame mais invasivo para esse paciente? Qual o período que eu tenho que esperar para fazer essa nova avaliação da eficácia desse paciente? E quanto tempo eu tenho que acompanhar ele para dizer que o remédio continua funcionando, ou se ele efetivamente tem possibilidade de ter que parar o remédio, porque surgiu um câncer, surgiu uma infecção, uma tuberculose. Tudo isso é evidência científica. E aí, a gente falou o tempo todo, durante o FOPAD, da importância da participação de vocês. E eu vou ter que cobrar isso de vocês também, não vai ter jeito. Porque não adianta eu estudar rato. O organismo do rato, por mais que eu induza uma inflamação e aplique o medicamento, ele não tem a mesma resposta que um ser humano. Eu vou estar tratando rato? Não, não sou veterinário. Vou tratar gente. E é nisso que a gente vai começar a nossa palestra, tá? Como é que eu passo aqui? Então, esses são meus potenciais conflitos de interesse, que eu vou falar de remédio, né? E aqui,
Isso é uma coisa que vocês já sabem, mas que a gente tem que lembrar, né, que existe um processo inflamatório crônico, que o alvo principal é o intestino, que as principais doenças são doenças de Crohn e retocolite, que tem períodos que você fica muito bem de acalmia, tem outros que vocês ficam muito mal de atividade, que a gente, infelizmente, não tem nenhum tipo de cura até o momento, que acomete ambos os sexos, que ocorre principalmente em pessoas jovens, de fase produtiva, e, obviamente, isso tem um grande impacto na vida de todos nós, socioeconômica, e na qualidade de vida dos pacientes, dos seus familiares e da sociedade como um todo. Bem, e aí vem a pergunta para vocês. Eu vou dar voz. O que vocês esperam do tratamento? 3 pessoas podem levantar e falar alguma coisa. O que vocês esperam? Hã? Sim, mas isso a gente já falou que não tem. Então, o que mais que vocês querem? Você quer a qualidade de vida, remissão. Remissão é o quê? Ficar sem sintomas. Isso é importante. O que mais? Por mais tempo. Tá bom. Houve uma pesquisa que foi feita, e o que aconteceu? Se a gente considerar o curto prazo e longo prazo, muitas das coisas que vocês falaram. Melhorar a qualidade de vida, eu não sei como é que aperta aqui, mas, enfim. Melhorar a qualidade de vida, quer dizer, no seu dia a dia, né? Ficar sem sintomas, melhorar a sua vida diária e ter uma colonoscopia normal. E por que eles colocaram isso? Porque hoje a gente fala muito que tem que ter cicatrização, 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 e esse é um método da gente avaliar se há cicatrização. E, a longo prazo, eu não quero fazer nenhum tipo de cirurgia, nem ficar com bolsinha, eu não quero ter complicação nenhuma, inclusive efeitos adversos da medicação a longo prazo. Eu não quero usar corticoide, que me disseram que é ótimo, vou ficar cega, vou ficar com osteopenia, osteoporose, vou ficar com diabetes, hipertensão, não quero. E eu também não quero ficar tendo recaída para poder voltar para a minha vida normal. Muito bem. E agora vamos ver a opinião dos médicos. Eles querem, a curto prazo, que realmente vocês fiquem totalmente sem sintomas, preferem que não se faça corticoide e que use uma medicação que realize um controle, né, mais precoce. Mas o que é isso? Que tenha menos dano, ou seja, que evite que tenha estenose, que tenha fístula, que tenha câncer. A normalização dos exames laboratoriais, PCR, VHS, calprotectina, que são marcadores de inflamação, e a melhoria da qualidade de vida. E o que eles querem a longo prazo? A chamada remissão profunda, que vocês já viram aqui o que é, né? Que, na verdade, é quando a pessoa fica tudo cicatrizado, todos os exames laboratoriais são normais e vocês não têm sintomas nenhum. A prevenção disso, do dano estrutural, eu tenho que agir rapidamente para que vocês não fiquem com sequelas e acabem tendo que ir para a cirurgia. A prevenção de complicações, internações, cirurgias e manutenção da qualidade de vida. Muito bem. E aí, como é que eu vou alcançar esses objetivos, né? Primeiro, eu tenho que saber melhor algumas coisas sobre a doença, né? Se tem causa, quais são os mecanismos. Eu vou ter que identificar o que eu quero em cada momento. Por exemplo, nesse momento, eu quero que ele fique bem, eu vou ter um prazo com aquela droga, quero que ele fique sem sintomas. Mas é só isso? Não. Eu quero que depois ele cicatrize lá o intestino dele. Não, mas agora eu quero que ele tenha uma cura histológica nas biópsias. Então, esses são os alvos. E a gente tem feito uma evolução nas estratégias de acompanhamento dos pacientes, visando cada etapa dessa. A gente precisa saber que parâmetros a gente vai usar. Muito recentemente, aqui entrou a calprotectina, né? Antigamente era VHS, PCR, que são coisas que, se eu tiver unha encravada, também pode aumentar. Então, não é tão específico. Eu preciso de coisa mais específica para me dar subsídio, de que eu realmente estou controlando bem essa doença, assim como a enterorressonância, que provavelmente alguns de vocês já fez, o PRO, que é um questionário para saber o que o paciente, como é que ele se sente quando eu faço alguma medicação. Eu melhorei da dor abdominal, melhorei da diarreia? Tá bom. Então, tudo que você me fala, eu vou levar em conta para ver a efetividade da droga. Uso de drogas eficazes a longo prazo, que muda essa evolução natural da doença, e uma coisa que se chama personalização no tratamento. O que é isso? Cada um de vocês que tem retocolite tem uma retocolite diferente. Cada um de vocês que tem doença de Crohn tem uma doença de Crohn diferente. Embora a gente tenha
mais ou menos a forma de tratar, cada um de vocês vai responder de forma diferente. Então, na verdade, a gente tem várias doenças juntas com o mesmo nome. E isso a gente vai ter que tratar de resolver. Para isso, ensaios clínicos. Então, agora a gente vai falar sobre o tema na nossa aula, criar evidências científicas. E aí eu vou mostrar para vocês o gabedal de drogas que foram surgindo. Vocês veem que em 1950, basicamente, foi a sulfasalazina, e depois que surgiu o infliximab, houve uma quantidade enorme de medicamentos biológicos que foram sendo criados. Então, isso é, como vocês estão vendo, a evolução, e hoje, em 2020, praticamente, a gente tem, que nem são tantos, né? Mas, para quem não tinha nada, é uma quantidade razoável. Espera aí, desculpa. Ih, fiz tudo errado. Como é que volta aqui? Tá. Então, isso é o intestino, e aonde tem várias células, e aonde as medicações vão atuar. Algumas delas a gente já utiliza. É bonito, né? Mas, entretanto, só 30% a 40% dessas medicações vão manter realmente vocês sob controle. Então, não é tão bom ainda. É muito pouco. Por isso, a gente tem que criar novas formas de controlar essa situação. E como é que eu melhoro o manejo, então? Isso existe uma coisa chamada teto terapêutico, é bem interessante isso. E isso aqui são todas as coisas que você precisa fazer para você alcançar essas coisas que estão desse lado aqui. Então, você precisa fazer um diagnóstico antes do paciente, o ideal, né? Antes do paciente ter sintomas, você tem que melhorar o entendimento das causas da doença, você tem que fazer uma classificação molecular, isso talvez me permita estratificar por que a doença de Crohn dela é diferente da doença de Crohn dessa. Sabe aquela coisa de Jetsons, né? Em que a proposta é que a gente agora tenha um crachá que passe assim, e aí o médico diz assim, esse remédio eu não posso lhe dar, porque você não vai metabolizar, você vai ter muito efeito colateral. O remédio ideal, segundo a sua genética, é isso que a gente quer. Vai levar um tempo, mas é isso que a gente quer. Então, a gente tem que ter essas novas terapêuticas, e a gente está estudando agora até junção de biológicos. Começaram a surgir coisas, né, que a gente tinha muito medo, né? Será que a gente vai baixar tanta imunidade da pessoa? Talvez não. Você tem que pensar que você tem um coração, que as coronárias não estão boas e que vocês começam a fazer colaterais para manter aquele coração funcionando. E é isso que o nosso organismo faz. Na hora que eu bloqueio uma coisa, ele tenta sair por outro lado. Então, talvez a gente tenha que realmente fazer isso durante o período e fazer novos estudos para tentar identificar drogas que mantenham vocês muito bem durante muito tempo. E isso tudo acaba levando a um diagnóstico mais precoce, enfim, uma qualidade de vida melhor, uma melhora também no monitoramento da doença. Olha o mundo de moléculas novas que estão sendo desenvolvidas ou que já estão em prática em termos de doença inflamatória intestinal. É muita coisa, né? E como é que eu vou investigar a atuação dessas novas drogas? Então, eu tenho que, primeiro, começar com um modelo animal. Coitadinho do ratinho. Realmente, coitadinho, mas não tem jeito. Então, ele é um modelo animal, mas eu já falei, ele não é igual a gente, né? Então, a gente começa por ali, ou começa com cultura de célula. Eu pego as células, por exemplo, do teu intestino, do teu sangue, separo, põe em cultura para elas crescerem mais, aplico o meu remédio ali e vejo o que acontece com essa célula. Ela multiplica, não multiplica, ela muda de característica, essa é uma parte. A outra parte é ver a eficácia clínica do remédio. E aí você tem dois tipos de estudos. Já foi falado isso aqui, né? Que os estudos observacionais, os estudos que são efetivamente estudos que a gente chama pivotais, né? Quando você começa a fazer os ensaios clínicos. Qual é o problema dos estudos observacionais? Como já foi dito, você não tem regra muito clara. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que tem a doença de Crohn, mas ele tem diabetes, tem hipertensão, toma outros remédios, e aí eu vou começar a fazer um tratamento que não deu certo. E aí, depois, eu descubro que aquele remédio que ele usava para outra coisa interferia na ação do meu remédio. Então, eu preciso criar situações muito estreitas para eu começar a responder perguntas. Tudo é baseado numa pergunta.
Será que esse remédio é eficaz na doença de Crohn de intestino delgado? Pronto. Eu vou pegar todos os doentes de intestino delgado e vou propor a eles participar do estudo e eu vou poder responder se aquele remédio é bom para quem tem doença de Crohn de intestino delgado. Existem vários fatores hoje que são confundidores. Por exemplo, o paciente tem uma infecção intestinal. Ah, porque reativou? Não. Então, nem sempre, nesses estudos que são observacionais, que você deixa livre, que entra todo mundo, você efetivamente consegue delimitar coisas. Então, eu tenho que começar com o estudo pivotal, que é estrito, que nem todo mundo pode entrar, e depois eu jogo isso, depois que ele for aprovado para o uso para aquela situação, no dia a dia da gente. E aí a gente vai ver as nuances e vai aprender um pouco mais a lidar com as coisas. Mas é assim que funciona. Outra coisa é que a gente, quando eu falei, você falou remissão, né? A remissão pode ser clínica, a remissão pode ser endoscópica, a remissão pode ser histológica, a remissão pode ser radiológica. Então, eu preciso definir isso. Não, ele é bom para tirar o paciente da crise, mas ele não consegue se perpetuar em termos de tratamento para eu fazer uma cura histológica, ou para eu fazer uma regressão total da radiológica, entendeu? Então, tem vários conceitos que se misturam, por isso que os ensaios clínicos entram, porque você tem uma pergunta e você tem que responder aquilo da melhor forma possível, porque aquilo é que vai ser aplicado depois. E o que é, então, um ensaio clínico? É uma equipe de cientistas e médicos que tenta um novo tratamento médico ou a inclusão de um novo procedimento, por exemplo, a calprotectina, a enterorressonância, a própria colonoscopia, num grupo de pessoas, e a gente vai testar se isso funciona bem. Muito bem. O objetivo é encontrar uma maneira nova e aprimorar de tratar, prevenir e diagnosticar diferentes tipos de doenças. Então, o ensaio clínico sempre responde uma pergunta. É diferente de quem está vendo trabalhos de vida real, que você não precisa responder nada. Você vai pegar depois algum dado, eu observei 10 doentes que estão no meu ambulatório, deixa eu ver o que aconteceu com a fístula deles. Esse respondeu a isso, respondeu aquilo, mas isso não ganha corpo suficiente para que a gente possa instituir um tratamento específico. E quais as perguntas que têm que ser respondidas? Primeiro, o tratamento é seguro e eficaz? O tratamento é melhor do que esses que já são existentes? O vedolizumab é melhor do que o ustekinumab, que é melhor que o infliximab, que é melhor que a azatioprina, que é melhor que a mesalazina? É isso que a gente tem que esperar responder. E quão bem esse tratamento funciona, né? E quais são os efeitos colaterais e os riscos do tratamento? Tudo isso está incluído nas perguntas que a gente tem que fazer. Só que isso não precisa ser feito tudo de uma vez só. Então, eu posso fazer um desenho de um estudo para responder uma pergunta, outro desenho para responder outra pergunta. E aí vem a coisa legal para vocês entenderem como é que é isso na prática. Na verdade, você pensa, eu vou criar uma molécula que vai controlar o TNF-alfa. Tudo bem. E aí vai o cientista lá, um crânio, né, vai começar a fazer as coisas, leva 2 a 3 anos essa coisa de pensar qual é a capacidade físico-química daquela molécula, como é que funcionaria, não sei o quê. Muito bem. Depois, ele vai para o estudo pré-clínico. O estudo pré-clínico é aquele que faz no ratinho, ou no porco, enfim, e na cultura de célula. Isso leva 2 a 4 anos. E aí, com isso, eu vou tentar ver se realmente essa droga me parece eficaz e me parece segura. Mas me parece, porque eu não estou agindo em seres humanos. E aí vem as 4 fases dos estudos clínicos. Então, quando você entrar no estudo clínico, é importante que você queira saber que fase é essa. E eu vou explicar por quê depois. Então, a fase 1 é o seguinte, o médico dá um novo tratamento para um pequeno número de pessoas para testar a segurança do tratamento. Os pesquisadores vão descobrir qual a melhor maneira de administrar o novo tratamento. É subcutâneo, é venoso, enfim. E os possíveis efeitos colaterais e a dosagem segura. Então, esse é o primeiro momento, tá certo? Aí vem o segundo momento, que é a fase 2. A equipe de pesquisa tenta descobrir como o tratamento vai funcionar para uma doença específica. Por que a gente está falando isso? Porque o infliximab ele é utilizado para doença reumatológica, doença dermatológica, doença gastrointestinal. O etanercept, por exemplo, que é um tipo de anti-TNF, ele funciona para doenças reumatológicas e não funciona para a gente. Eu participei desse protocolo, foi horroroso. Não deu resposta nenhuma para a gente. O etrolizumab, que foi uma coisa que foi colocada agora para a gente trabalhar, foi suspenso no meio do trabalho, porque eles viram que não tinha eficácia nenhuma. O grupo placebo, entre aspas, depois vou explicar o que é isso,
ele funcionou melhor do que o pessoal que estava se tratando com o remédio realmente. Então, eles disseram, vamos parar. E eu tive que explicar para os pacientes que isso podia acontecer, e eu tinha outras opções de tratamento. Tá? Muito bem. E aí vem a fase 3, que é a maior parte dos estudos que a gente se envolve. É quando ele compara o tratamento que você está querendo instituir com o tratamento padrão e verifica os efeitos de diferentes doses e combinações. Então, eu posso começar com infliximab subcutâneo ou com infliximab que já está sendo feito trabalho com isso, o venoso, eu posso, não, é 3 miligramas por quilo, como era o pessoal da reumato ou dermato, não, é 5 miligramas por quilo, que era o que a gente fazia na gastroenterologia. Então, a gente consegue fazer isso e a gente vai estudar populações diferentes. Pode ser que isso funcione melhor no homem, pode ser que isso funcione melhor no idoso, pode ser que isso funcione mais no índio, no indígena, ou então na raça caucasiana, não sei. Então, são vários desenhos que são feitos nesse momento. E a gente tem a fase 4, que é que esses estudos já são mais seguros. Aliás, essa é a fase mais segura, em que a droga já foi muito estudada e está sendo utilizada por muitos pacientes. E aí, nesse momento, já foi avaliada a questão de segurança. Quer dizer, na verdade, ele vai avaliar a segurança de longo prazo. Pode ser que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tenha sido suficiente para dizer que efeitos colaterais aquela droga pode ter, efetivamente. E mais lá para frente, com 5 anos, eu consiga dizer isso. E o FDA e o Anvisa, eles vão autorizar a comercialização a partir daí. Então, várias pessoas vão poder utilizar essa medicação, e aí a gente faz o estudo observacional. A gente vai acompanhar o paciente e ver o que acontece com ele. Por que eu tenho que participar? Não tenho, não, mas por que eu gostaria que vocês participassem dos protocolos clínicos? Eu sempre coloco para pacientes, os pacientes do ambulatório, uma oportunidade. E eu vejo isso realmente como uma oportunidade. E quais são os possíveis benefícios? E você vai ter acesso a uma medicação de última geração, que não está disponível, para uma situação que talvez não tenha muita saída, ou que eu tenha uma saída que possa ser utilizada depois. Por exemplo, vedolizumab e infliximab. Os trabalhos já mostraram que existe uma tendência a uma resposta menor se o vedolizumab for feito depois do infliximab. Então, eu tenho infliximab no PCDT, mas eu tenho vedolizumab que funciona tão bem. Então, por que não testar o vedolizumab em você? E, se não responder, a gente só vai ter uma alternativa, que pelo menos era antes, porque o vedolizumab acabou entrando no PCDT. Só vamos ter uma alternativa, infliximab. Eu posso te dar uma alternativa naquele momento. O que você acha disso? Segundo, você vai ser acompanhado muito de perto pela equipe. Isso é muito engraçado, porque a gente já atende num ambulatório enorme, e as pessoas ficam esperando, apesar de a gente marcar lá de 1 hora, eles ficam esperando desde o meio-dia para ser atendido às 4. Coitado, Mas eles chegam achando que vão ser, se eu chegar antes, eu vou ser atendido antes. Não é assim bem que funciona. E aí, ele passa mal. Como é que ele faz? Ele vai ter que ir para a emergência do meu hospital, que é público. E aí bate lá, o cara diz assim, olha, vai ter que voltar no seu médico, eu não sei resolver esse problema, não. O que acontece no protocolo clínico? Ele tem nosso telefone. Ele me liga sábado, domingo, segunda. Ah, comi um negócio que me fez mal. E aí? 11 horas da noite? Pois é. Então, esse tipo de coisa faz com que o paciente queira ficar nos protocolos clínicos eternamente. Por que eu tenho que voltar para lá, doutora? Você não tem uma outra coisinha para mim, não? É assim mesmo que funciona. E se o tratamento estudado for mais eficaz que os tratamentos padrões, você vai ser o primeiro a se beneficiar. Por quê? Isso é uma coisa legal. Porque a CONEP diz que o trabalho só vai poder ser realizado se for garantido ao paciente que teve uma resposta benéfica com o tratamento, se isso for mantido depois do tratamento, mesmo que essa droga não tenha sido comercializada. Olha que fantástico. Então, eu tenho doentes que fazem o ustekinumab muito antes da droga ter sido comercializada. E a indústria continua dando ustekinumab. Então, eu acho que são benefícios que eu penso nisso quando eu vou propor. Óbvio que, se tiver um doente que não tem aderência a nada, eu não vou propor um tratamento desse. Não vou, porque vai ser perda de tempo e de dinheiro. Eu vou investir realmente numa pessoa que queira melhorar e que eu acho que aquilo vai ser uma chance legal para ele. Muito bem. Então, o tratamento, já falei isso. A participação vai ajudar os cientistas a saber mais sobre a doença e medicamentos passíveis de ser utilizados e, portanto, você vai estar ajudando todas as outras pessoas que vão vir daqui por diante a ter a mesma doença que vocês, com uma outra perspectiva.
Quais são os possíveis riscos? Eu estou sendo legal, estou falando as coisas também que não são muito boas. O novo tratamento pode não ser tão melhor quanto o que você já teria padrão, isso é um risco que a gente corre. Segundo, os efeitos colaterais que os médicos não esperam podem ocorrer, ou eles podem ser piores do que você teria com tratamento padrão, aumentou o número de infecções. Tudo bem, mas eu vou resolver isso. E, se for o caso, eu vou parar o teu tratamento e vou tratar você com uma outra coisa. Então, você não está desassistido. Eu estou te acompanhando de perto. Terceiro, visitas médicas mais frequentes do que se estivesse tendo um tratamento habitual. Tem pessoas que não podem sair do trabalho para fazer aquele exame, para fazer aquela coisa, ou mora longe, não vai dar, porque eu não consigo chegar. Eu não vou oferecer isso para essa pessoa, que eu já sei a situação dela, que ela não vai poder participar de forma adequada e eu não vou estar ajudando ela. Quarto, realização de testes extras, por vezes, por serem desconfortáveis e demorar. Por exemplo, tem que fazer uma colonoscopia com 6 meses. Pô, mas tem que fazer isso mesmo? Fiz há 6 meses atrás, precisa mesmo? Precisa, porque eu preciso ver se está curado, se está cicatrizado. Então, eu preciso dar essa resposta, se é com 6 meses que eu preciso fazer essa colonoscopia. E mesmo que o novo tratamento tenha benefício em alguns pacientes, pode não funcionar em outros. Então, pode funcionar nela e pode não funcionar nela no mesmo estudo, porque cada pessoa é diferente uma da outra. Muito bem. E desmistificando o papel do paciente no ensaio clínico. Isso é legal. A primeira pergunta, mas eu vou ser cobaia? Não é? Você cobaia? Não vai ser cobaia. Você vai ser o super-homem, a super-mulher. É isso. Tá? Não vai ser cobaia nenhuma. Vocês vão participar porque a pesquisa é realizada com pacientes e não em pacientes. Então, você não vai ser cobaia. Vocês são os principais protagonistas dos ensaios clínicos. Se não existirem você, a gente não consegue ir adiante. E aí surgiu uma coisa interessante do porquê eu participo em ensaios clínicos, que foi uma coisa que foi feita fora, em 2019, com 4.000 pessoas, e só 26% já tinha participado desses ensaios. Antigamente, tinha uma visão muito assim, eu vou participar, tudo bem, não sou cobaia, mas eu também não estou sem alternativa. Isso acontece muito no câncer, né? Você está em fase terminal, meu Deus, agora não tem remédio. Olha, tem essa perspectiva aqui. Não, então, eu vou porque eu quero melhorar Cirla, né? E, nesse caso, vocês vão ver que a maior parte do desenvolvimento do porquê eu participo está... Eu quero ajudar futuros pacientes, eu quero melhorar minha qualidade de vida, claro, não posso esquecer disso. Eu quero receber o melhor tratamento possível, eu quero receber os tratamentos mais atualizados, sem eu ter que pagar por isso. Assim, às vezes, o plano de saúde, eu não consigo pagar um plano de saúde, como é que eu vou fazer? E no PCDT, ou no SUS, não me dão esses remédios, né? E eu estou seguindo a recomendação do meu médico, também é a possibilidade. Então, vocês vão ver que essas são as principais razões pelas quais os pacientes entram num protocolo clínico ou ensaio clínico. E quem pode participar? É todo mundo? Não é todo mundo. Porque cada ensaio ele tem um protocolo e um plano de estudo específico. Eu vou tratar doente com fístula. Então, se eu vou tratar doença com fístula, quem não tem fístula não vai poder entrar, infelizmente. Tá? Ou então, eu quero ver se esse remédio é bom para manter o paciente bem muito tempo. Então, quem está em atividade, eu não vou poder incluir. Vai ter que ser aquele paciente que já está em remissão. Muito bem. O ensaio clínico, geralmente, é para uma determinada condição, e, como eu falei, pode ter diferentes níveis de sintomatologia naquele momento, e o protocolo tem critérios que devem ser atendidos para que você participe de um ensaio clínico. E esses requisitos são chamados critérios de qualificação, inclusão e exclusão. Então, por exemplo, o doente não está bem, aí eu faço uma colonoscopia, a colonoscopia não está ruim. Aí, isso vai, as imagens são capturadas, eu mando para uma central que é fora do país, e aí tem especialistas que veem todas as colonoscopias, de todo mundo. Diz assim, realmente, ele não tem critério, porque eu quero doente grave, esse doente não está grave. Aí volta ele para mim e diz, olha, infelizmente, você não vai poder entrar. Vamos tentar outra coisa. Então, tem vezes que a gente faz essa proposta, o paciente aceita, e eu não consigo incluir ele por causa desses critérios muito rígidos. Você vai precisar preencher um certos requisitos para confirmar se é um bom candidato. Isso é muito importante, tudo é confidencial. A gente não manda o nome de vocês para lugar nenhum, é tudo ser número 1, número 2, número 3, número 4, é assim que funciona. Tá? E
necessário vocês fazerem o chamado consentimento informado. Talvez vocês já tenham utilizado esse consentimento para outras coisas, para fazer colonoscopia, para fazer exames métodos armados. Então, o que é o consentimento informado? Ah, não, primeiro, antes disso. Qual é a diferença entre o tratamento habitual e o ensaio clínico? No ensaio clínico, você pode ter que fazer mais exames e testes do que habitual. Isso vai ajudar a equipe da pesquisa a acompanhar seu progresso e coletar informações. Pode ser que você precise... Ah, estou tomando corticoide, fico super bem com corticoide, mas você vai ter que parar o corticoide. Aí eu posso tirar o corticoide nesse momento. Ou eu preciso mudar a sua alimentação. Eu tinha uma doente que fazia corrida todo dia, me lembrei de você. Corrida todo dia, mas corria assim, quilômetros e quilômetros. Até eu fiquei cansada de ela falar de quantos quilômetros ela fazia. E aí começou uma enzima que está relacionada ao músculo, CPK, começou a subir, 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 subir. Aí ela fazia whey protein, fazia não sei o quê. Falei, aí queriam que eu tirasse ela do estudo. E ela estava bem. Eu falei, sabe uma coisa? Para tudo isso. Tirei protein, para de correr, vamos dar 2 semanas e vamos corrigir, ver o que acontece. Aí a CPK, tchum, aí ela continuou. Então, tem outros fatores, tá, que podem estar envolvidos. É importante você ter uma visão holística do paciente para poder fazer as modificações. Em alguns casos, você vai... Ah, isso é outra coisa. O que a gente chama de placebo? Placebo, na verdade, é como se eu estivesse dando água com açúcar para vocês. Tá? E hoje não se permite que o paciente esteja totalmente sem remédio e faça um estudo de remédio com água com açúcar. Não pode mais. Tá? Não pode. O que pode, sim, é você toma os seus remédios, você não está indo tão bem, e aí eu tenho o que a gente chama de estudo túbulo cego, eu não sei o que você vai tomar. Aí você tem, é como se fosse uma roleta, caiu aqui, você vai tomar o remédio. Ou então, caiu aqui, você não vai tomar um remédio. Você vai tomar um soro, que tem a mesma, parece muito com o remédio, mas não é remédio. A enfermeira sabe, mas ela não pode me contar e não pode te contar. Porque a gente sabe que, às vezes, dando água com açúcar, a pessoa diz assim, eu estou ótima com água com açúcar. Não sabe nem que é água com açúcar. Minha filha era assim, né? Toda vez me chamada no colégio, ela está com dor de cabeça, todo dia. Ela queria que eu buscasse ela. Eu falei, dá água com açúcar e diz que é remédio. Ela está ótima, não precisa vir buscar, não. Então, é mais ou menos assim, entendeu? Então, a gente não pode induzir alguma coisa em vocês. E aí a gente sabe que existe alguém que não vai estar tomando remédio. Tudo bem, mas a gente tem um prazo para avaliação. Se dentro daquele prazo você vê que o doente não está indo bem, sai do estudo. Não vou continuar com vocês, eu não quero que vocês piorem. Né? Mas, se der certo, vai ser fantástico. Né? Então, é assim que funciona. E a equipe médica vai pedir que você assine o documento, que é isso que eu vou falar sobre consentimento informado. Então, nesse consentimento informado, o que ele é? Os médicos e enfermeiras que estão realizando estudos vão explicar o tratamento para você, incluindo seus possíveis benefícios e riscos. E vão pedir para que você assine um documento dizendo que eu quero participar, dou meu consentimento para participar do estudo. Tá? E esse consentimento é chamado consentimento informado. Isso não quer dizer que, em algum momento, por exemplo, no consentimento informado, diz que eu não posso engravidar, no protocolo. Mas eu quero engravidar. Tá bom, você engravida. Você sai do protocolo, a gente vai fazer outro tratamento e não tem problema nenhum. Ah, eu vou viajar para o exterior. Não tem problema nenhum. A gente para o protocolo. Óbvio que eu estou perdendo pacientes para fazer uma análise posterior se esse negócio vai funcionar ou não. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E, toda vez que você concordar com o estudo clínico, a gente vai dizer o que está acontecendo com o estudo. Já incluíram o número suficiente. Quando o estudo termina, eu digo para vocês, olha, o estudo foi muito bem, tá? Essa é uma droga que provavelmente vai entrar, e você pode ficar tranquilo que você vai continuar tomando ela. Isso é importante, que eu já falei, não vou ler tudo, mas que o estudo clínico serve para várias coisas. Não é só para ver remédio, eficácia, segurança, mas para ver, será que eu tenho que pedir a calprotectina, será que eu tenho que pedir a colonoscopia, com que intervalo, será que eu tenho que usar o antibiótico junto com o biológico, enfim, quando é que eu tenho que parar o remédio, tem várias coisas que estão aí que não vai dar tempo, que já me mostraram uma plaquinha aí, tá? Bem, isso é o seguinte, quem tiver interessado em participar de ensaio clínico tem que fazer perguntas antes de entrar. Quais são as perguntas que vocês têm que fazer? Para que serve esse ensaio clínico? Número 1, qual é a pergunta? Que tipo de exames eu vou ter que fazer? Né? E como é que é esse exame? A colonoscopia eu não sei, nunca fiz. Como é que é esse negócio? A ressonância, não, uma enteroressonância, uma calprotectina, é cocô, mas quando? Como? Enfim. A outra coisa,
E se eu não quiser entrar, ou se eu quiser sair, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. Ele vai afetar a minha vida, eu vou deixar de conseguir pegar minha filha no colégio, eu vou deixar de trabalhar, isso tudo vai ser conversado. Que efeitos colaterais que eu posso esperar com essa nova droga? Como são classes muito semelhantes, a gente já tem uma noçãozinha disso. Tá? Quanto tempo vai durar o ensaio clínico? Já tive doentes que tiveram que ficar 5 anos. 5 anos não aguentou, porque queria engravidar. Tá bom, com 3 anos saiu. Vou fazer o quê? Né? Quer engravidar, não posso fazer. Ou então, eu quero fazer um concurso para não sei aonde. Tá bom, faz o concurso. Então, assim, vocês têm flexibilização, tá, na tomada de decisão. A decisão é de vocês, não é do médico, é de vocês. A gente oferece, mas a decisão é de vocês. E, se eu tiver que ser... porque de fase 2, às vezes, você tem que colocar a pessoa hospitalizada. Eu vou ser hospitalizada? Não, não vai ser. Tá? E se eu posso engravidar, e se eu passar mal, o que você vai fazer? Vai pegar o telefone e vai ligar para a gente. Mesmo que seja porque você estava de salto alto, enfiou o salto ali naquela calçada e caiu de cara no chão. Não tem problema, pode ligar para a gente, isso faz parte. Concluindo, isso é parceria, isso é transparência, isso é geração de conhecimento científico e, para vocês, uma oportunidade de novos tratamentos. Tá? Obrigada.